Olá pessoal, quinta-feira, 16 de julho de 2020, 9h30 da manhã. Essa é a 29ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo e que você participa conosco construindo a notícia. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir o nosso encontro hoje. Junto comigo, como sempre, está o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação das mensagens que vocês mandarem. Como sempre. Pessoal, lembrando, o Jornal da Live é transmitido ao vivo aqui no LinkedIn. Hoje, pela última vez, às 9h30 da manhã. A partir da semana que vem, a gente volta ao nosso horário original às 19h30. Depois de ficar gravado aqui, depois de terminar a transmissão e ficar gravado aqui no LinkedIn, e também sobe em vídeo no YouTube, no Facebook e com podcast nos principais canais do mercado. Basta você procurar pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, que você encontra o Jornal da Live gravado. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater na 29ª edição do Jornal da Live. A nova CPMF e outras propostas do ministro da Economia, Paulo Guedes, será que eles podem impulsionar a economia assim que a pandemia do Covid-19 der uma trégua? Por que o Brasil não consegue melhorar a sua imagem internacional, entre outros motivos por conta da crise na Amazônia? Você está preparado para ficar no ano que vem sem Réveillon e, pior do que isso, sem Carnaval? Que a migração de audiências cativas da TV que estamos vendo nesses últimos tempos aí, indo para a internet, não? Será que isso vai se manter? Será que nós vamos começar a ver o conteúdo audiovisual de uma outra maneira e não mais na televisão, principalmente na televisão aberta? Então esses são os assuntos da 29ª edição do Jornal da Live, que começa agora, não? E a gente já começa debatendo um assunto que envolve a economia e também o mundo do trabalho. Mais especificamente vamos falar sobre as propostas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem, não? Entre elas estão a criação de um novo imposto, né, bem nos moldes da extinta CPMF, né, o infame imposto do cheque. Aí, quem tem mais de 30 anos deve se lembrar dele, não? Tem ainda uma proposta para empresas contratarem funcionários sem salário mensal, não, e sim com pagamento por hora trabalhada, não? E uma nova previdência em que o trabalhador faz uma poupança para a sua própria aposentadoria, não? Então, já começando o nosso debate aqui, já deixo algumas perguntas para vocês, não? O que vocês acham de mais um imposto nos moldes agora da extinta CPMF, não? A contratação por hora trabalhada, ela pode aumentar as contratações, ou seja, isso vai aumentar o emprego, diminuir o desemprego, não? Quais os riscos que isso eventualmente pode trazer para o trabalhador, não? E a previdência com capitalização, essa proposta aí do próprio funcionário financiar a sua aposentadoria, não? O que vocês acham disso daí, não? As propostas não são exatamente novidade, né? Elas fazem parte das reformas trabalhista e tributária do próprio Paulo Guedes, né? E já vêm sendo discutidas desde o início do governo Bolsonaro, né? Algumas delas já foram até mesmo rechaçadas pelo Congresso Nacional. Mas o ministro da Economia espera retomar essas pautas assim que a pandemia de Covid-19 der uma trégua, né? O objetivo, segundo a equipe de Guedes, é incluir no mercado de trabalho os 38 milhões de brasileiros considerados, entre aspas, invisíveis socialmente, né? Que fazem bicos, né? E não trabalham com carteira assinada, né? O novo imposto ele incidiria automaticamente sobre transações sendo descontado pelos bancos da conta corrente da pessoa ou da empresa, exatamente como acontecia com a extinta CPMF, né? Para quem não sabe como ela funciona, talvez o pessoal mais jovem, né, que esteja nos assistindo, toda movimentação de saída de uma conta, como pagamento, saque ou transferências, tinha uma porcentagem automaticamente descontada, e isso daí era repassado pelo governo federal. Os bancos faziam esse desconto, né? A CPMF ela vigorou de 1997 até 2007, e a sua última taxa foi de 0,38% sobre essa movimentação. Ou seja, se uma pessoa movimentasse R$5.000 em sua conta no mês, automaticamente pagaria R$19 de CPMF, né? Esse imposto, ele naturalmente não desobrigava o pagamento de todos os outros impostos existentes, né? Era só mais um imposto, né? E a proposta agora ela é semelhante. A equipe econômica ela não sabe ainda qual seria a alíquota e se seria cobrada em qualquer movimentação financeira
ou só em compras com cartão ou pelo novo sistema de pagamentos instantâneos que está sendo desenvolvido pelo Banco Central. O imposto ele traz um grande custo político, não? Por isso o Congresso e até o Bolsonaro não curtem muito a ideia, não. Quem aprovar esse imposto vai ter que arcar com esse ônus junto à população. Por outro lado, se não for aprovado, Guedes ameaça cancelar incentivos fiscais de setores que hoje empregam cerca de 1 milhão de pessoas, né? Poderia gerar demissões em massa, né? A Guedes também quer um regime de trabalho mais flexível, com contratações por hora trabalhada, né? Será definido um valor mínimo por hora trabalhada com base no salário mínimo. Hoje existe o trabalho intermitente, que é pago por hora, né? Mas nesse caso não é possível que o contrato seja contínuo e sem intervalos, né? A ideia original era que, nessa nova modalidade que está sendo proposta agora, não houvesse férias remuneradas, 13º e FGTS, pelo menos no começo era assim, né? Entretanto, os técnicos da própria equipe econômica alertaram que esses benefícios eles são constitucionais, né? Então não dá para tirar, né? Então a proposta, se ela fosse apresentada dessa maneira, ela ia sofrer provavelmente uma grande oposição dos parlamentares, né? O governo também quer criar um regime previdenciário de capitalização, né? Na capitalização, o trabalhador ele faz a própria poupança para a sua aposentadoria, né? Não há contribuições do governo. Apesar disso, a ideia da equipe econômica é garantir uma complementação do governo para quem não conseguir atingir pelo menos o valor do salário mínimo como valor na aposentadoria, né? Guedes costuma citar o exemplo chileno como sucesso, mas a coisa lá, né, está mais para um fracasso, né? Porque, veja bem, lá quem contribuísse regularmente com a capitalização receberia 70% do seu último salário, mas na hora de pagar, né, de parar de contribuir e de começar a receber, o que a gente tem visto lá no Chile, que os pagamentos têm ficado na casa de apenas 20% do último salário dos chilenos, né? Então, pessoal, né, o Guedes quer propor isso justamente em um momento em que o Brasil vai chegar num ponto histórico de desemprego causado inicialmente pela recessão que já tinha se instalado no país em fevereiro agora, né, que foi dramaticamente agravada pela pandemia de Covid-19, né. Então eu pergunto a vocês aqui, abrindo o nosso debate, né, essa nova CPMF, digamos assim, né, apesar que o governo rejeita isso, mas enfim, esse novo imposto deveria ser criado, afinal de contas, né? O contrato com pagamento por hora trabalhada, ele é bom para os profissionais, não? Vai gerar mais emprego. A previdência com capitalização é uma proposta válida também. Agora, se nenhuma dessas propostas forem aprovadas, não, o que o governo poderia ou deveria fazer para melhorar a economia e a situação dos trabalhadores nas empresas? Então está aberto o debate. Matheus, e aí, como está o pessoal? Enquanto o pessoal estava dizendo bom dia ainda, o Ailton Silva já chegou aqui primeiro e disse assim, que é incrível, né, como entra governo, sai governo, e nisso já se passaram 20 anos e nada de reforma tributária. Agora, criar novos impostos são rápidos. As cargas tributárias chegando nos 40% já. Pois mas é. esse Ailton, né? Ailton Silva. Pois é, Ailton, esse negócio, a reforma tributária é alguma coisa que realmente não já fez muitos aniversários, não. Acho que é mais velho que o Matheus aqui, né? E de fato, né, é um vespeiro que os governos aí falam, né? Ele tem grande apelo eleitoral, não, mas na hora de implantar isso daí é uma coisa que ninguém quer colocar a mão, né? Inclusive porque nós temos, como você muito bem falou, uma carga tributária alta, né? Muitos impostos diferentes, não, e impostos nas diferentes esferas, não, federal, estadual, municipal, e ninguém quer perder a sua boquinha, né? Cada um tem o seu próprio imposto, não. Então é muito mais fácil, na verdade, a gente criar um imposto novo do que melhorar os impostos existentes e principalmente não tentar diminuir de alguma maneira a carga da sonegação, né? Que é altíssima, não. Em seguida tenho aqui o Luciano Steffen, que diz que o Estado ele sempre é como o sócio, como ele mesmo coloca. E que sócio, né? Nossa. E que está de olho onde tem renda para sugar da fonte. Então, também, né, parecido com o que o Ailton quis dizer, né, com a falta da reforma tributária, o Estado. O Luciano falou, é o sócio, e que sócio, né? A gente sabe que aqui no Brasil, o trabalhador brasileiro, o assalariado, ele trabalha até abril, né, de todo ano só para pagar imposto, ou seja, a gente só começa
a ganhar dinheiro para nós mesmos a partir de maio. Não? A carga tributária é altíssima, não, não só o imposto de renda, né, que pode chegar a 27,5% no caso de pessoas físicas, não? Mas também um mar de outros impostos. Não? O Brasil realmente é um dos países com a maior carga tributária do mundo, fica atrás de alguns países na Europa, com a diferença de que nesses países da Europa realmente a população vê o retorno desse investimento, coisa que no Brasil a gente não costuma ver. Não? Então ainda por cima é aquele sócio ruim, né, Luciano? Aquele sócio que só enche o nosso saco. Não? O Denis Castro está falando aqui de um assunto que já tem aparecido bastante, né? E é sobre a redução do salário de deputados e senadores, mas que ele fala de que infelizmente isso não vai acontecer, né? Porque, como ele mesmo coloca aqui, parece que a Constituição foi muito bem escrita para eles. Infelizmente existe um interesse comum e próprio. É triste, nada mudou, exatamente como se fazia na Roma Antiga, desde então, né? Desde outrora. Pois é, boa referência aí, né? A Roma, não? Pois é, o Denis. A gente sabe aí que a carga, né, os salários dos nobres deputados aí, não só do poder legislativo, a verdade, não, os três poderes, não, a carga que incide sobre os cofres públicos é extremamente alta, não. Agora esperar que eles diminuam os seus salários realmente, eu acho que vai ter várias reformas tributárias aprovadas antes disso acontecer. Eu diria que é a mesma coisa que esperar que chover vacas. Pois é, né? É verdade. Nossa, mas... Enfim, em seguida o João Paulo Penido diz que... perdão. Ele está em busca de uma recolocação profissional aqui, então, pessoal, se alguém puder ajudar também aí. Isso aí, sucesso para você, João, no processo. Sim. Aí. O que mais? Enquanto o Roberto Pereira. O governo deveria seguir a filosofia da Apple, ele diz, que melhora o software para não haver necessidade de constante alteração do hardware. Em outras palavras, nossa máquina pública é gigante, e não estou dizendo do operacional público, e sim da Câmara, Senado e demais. Achei bem interessante a referência com a Apple. Gostei. Quem é o Roberto? É o Roberto Pereira. Roberto, não, gostei da referência com a Apple aí. É interessante, né? O pessoal gosta muito de falar da Apple, não? Que realmente os equipamentos da Apple funcionam muito bem, não? E já seguindo até, vou aproveitar aí a sua relação, né? Um dos motivos dos produtos da Apple funcionar muito bem é que ela produz o próprio hardware e o próprio software, né? Eles são incrivelmente bem integrados, não existe aí nenhuma coxa de retalhos, né? A máquina e o equipamento, né? E o software, eles caminham juntos e alinhados, não como se fosse uma coisa só. Seria ótimo que se o poder público, e aí eu não estou nem falando só de Brasil, né? Isso é uma característica de poder público de muitos, talvez da maioria dos países, não? Que lindo seria se ele conseguisse fluir assim, não, como em harmonia, como uma peça só, não, como acontece com os equipamentos da Apple. Mas, aliás, nós estamos vendo aqui no Brasil, aí, nesse período de pandemia, né, como que realmente nós não seguimos de uma maneira harmônica. Não? Enfim, uma puxação de tapete sem fim aí, né? Agora o Joaquim Martins apareceu dizendo de que precisa ser criada uma forma mais criteriosa, não é, de fiscalização de fronteiras estadual e internacional para evitar a sonegação dos impostos já existentes. Que é uma coisa também que até alguns já falaram antes, assim, né? Mas sim, tá certo, Joaquim, a gente precisa mesmo disso, porque como já falaram, né, a sonegação aqui é um grande problema, sempre foi muito alto. E o que a gente observa, né, Joaquim, que quem pode mais, sonega mais, não? Infelizmente, não. A própria legislação, ela favorece, não vou dizer que ela esteja favorecendo a sonegação, mas quem conhece bem a legislação, legalmente paga menos imposto, não? E quem conhece os caminhos aí, não, acaba sonegando mesmo, né? A gente vê aí muita gente deliberadamente sonegando imposto, não? E quem trabalha, não, quem é assalariado, esse daí não tem como sonegar, porque o imposto ele já vem retido na fonte, né? E a proposta aí da CPMF, não, ou dessa nova CPMF, desse imposto aí que está sendo proposto, né? Que ele é interessante, ele tem um altíssimo poder arrecadatório, nem tanto pela alíquota dele, não. Lembrando que a CPMF, quando ela terminou em 2007, ela cobrava 0,38%. Se você for pensar assim individualmente, você fala, nossa, não é nem tanto assim,
Mas isso gera uma dinheirama para os cofres públicos, porque é um imposto muito difícil de você sonegar, porque na verdade você está na transação. A única maneira é se você começar a conseguir, se você conseguir fazer transações fora do sistema bancário, não, que é uma coisa cada vez mais impossível. A gente está vivendo aí um momento, inclusive, de cada vez mais métodos eletrônicos de pagamento, não? Então esse imposto aí, essa nova CPMF, ele é um imposto que atrai qualquer governo, justamente porque ele dificulta a sonegação, né? Sim, não, falando ainda sobre a sonegação, o Denis citou aqui um excelente exemplo, muito atual, que eu também estava pensando agora há pouco, que é o do Ricardo Eletro, né? Quanta grana ficou sem se pagar, como ele mesmo coloca aqui. Aproveitou uma brecha da reforma fiscal e usou a máquina. Realmente conhecia bem o sistema. A sonegação aí, principalmente em cima do INSS, não, é uma sonegação bem típica e muito conhecida do mercado brasileiro, dos empresários, não. Como que faz, né? O sujeito, ele tem lá uma massa grande de funcionários, ele recolhe o INSS, ele retém na folha de pagamento, né? E ele simplesmente não repassa para o governo. Fica para ele o dinheiro, né? E não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro, né? E aí depois, enfim, quando é descoberto, faz uma negociação aí, né? Paga essa dívida em 40 anos, com juros baixíssimos, não? Quer dizer, você vê aí o governo praticamente está financiando a malandragem, não? Porque justamente o cara, ele faz isso sabendo que se ele for pego, ele pode escapar aí usando esse recurso, não? É um absurdo, não? A Ana Souza Machado apareceu aqui agora, ela disse que, assim, ela é a favor dos impostos, né, mas o problema que ela tem com isso é a forma de como eles são cobrados, né, de que todo mundo paga exatamente a mesma quantia, que já é uma quantia elevada. Mas percentualmente falando, né? Isso, que para ela acaba sendo desigual, né, e não ajuda em nada ao povo, que realmente, sim, acho que se você for pensar, né, aí é aquela diferença do que é igualdade e equidade. Ou seja, você tem, ok, todo mundo paga a mesma quantia, beleza, mas, ok, você tem que concordar então que é muito mais fácil os mais ricos pagarem, porque simplesmente pelo fato de eles terem mais dinheiro, mais capital do que os mais miseráveis do país pagarem, visto que, né, a diferença, né, a disparidade é grotesca aqui no Brasil, entre aqueles que são os mais ricos e os mais pobres. O Brasil é um dos países que tem a maior desigualdade social do mundo, né? Inclusive por conta da questão dos impostos, né? Não, exatamente. Por isso também, Ana, concordo aqui com o que você está falando. Tipo, deveria ter realmente uma... Como posso falar? Não uma regulamentação, mas sim tipo uma maior equidade. Uma reforma tributária, né? Sim, justamente. Sim, né? Sim, exato. Mas a reforma tributária, ela tem que justamente corrigir esse tipo de disparidade. Não? É fato, né? Na letra fria da lei, parece que todo mundo pagasse igual, assim, né? Ou percentualmente igual, o que seria justo. Na prática, a gente sabe que não é nada disso, não. E até eu lembro uma coisa, né, Matheus? A gente estava discutindo esses dias aí, não? Que anteontem, não, um grupo de milionários e bilionários de vários países do mundo, eles publicaram, né, uma carta, né, um documento público, em que eles mesmos sugeriam o aumento de impostos sobre grandes fortunas, como a deles, não? Ou seja, eles estavam pedindo para pagar mais impostos porque eles entendiam que essa seria uma maneira de eles, os mais ricos, ajudarem nessa crise que a gente está vivendo, na crise provocada pelo coronavírus, o que é uma coisa muito nobre de certa forma, não? Mas veja só que coisa, né? Entre as dezenas de signatários não tinha nenhum brasileiro. Sim. Sugestivo, talvez, não? Pois é. Não, e, cara, como... Assim, é triste pensar nisso, né? Porque o Brasil, cara, é um país que tem tantas coisas boas nele, assim. Tem, tipo, tantos recursos hídricos, assim, uma cultura rica também. Tipo, assim, temos pessoas boas aqui dentro, tipo, pessoas com talento e artistas, intelectuais, tudo, assim, tipo... Como o Vitor Souza Nascimento coloca aqui no comentário dele, tudo bem, se refere mais a questões como, sim, recursos hídricos também, como eu falei, vegetações adequadas para vários plantios, mineral, extensão territorial, não temos nenhum tipo de desastre natural como furacões, terremotos, mas, putz, né, tinha tudo para ser um grande país, né, mas infelizmente a gente não consegue nunca alcançar o nosso verdadeiro potencial por causa da corrupção. Pois é, nós não temos os desastres naturais, mas em compensação os desastres humanos, né?
a corrupção, o desvio de verba, enfim. A gente observa agora nessa própria crise do Covid-19, né? É uma coisa assustadora. É a maior crise dos últimos 100 anos, não? E governos aí, não, regionais sendo pegos com a boca na botija, aí, não, roubando dinheiro de remédios, de respiradores, de leitos, até de máscaras, não? Isso quando não existem quadrilhas que roubam deliberadamente esses insumos, não? No meio de uma crise sem precedentes, não? Como que essas pessoas conseguem dormir à noite, não? As pessoas estão morrendo aí, não? O Estado falindo. A gente via aí, ontem mesmo estava vendo no Rio de Janeiro um dos hospitais não aceitando mais pacientes porque não tem papel para o receituário, não? Como pode isso? Um Estado que em tese é um Estado rico, não? Que é o Rio de Janeiro, só para pensar de royalties de petróleo, não? E veja só que situação, né? Pois é, lastimável, é lastimável. Lastimável, lastimável. Aqui eu tenho mais uma vez o João Paulo Penido. Ele tem uma pergunta sobre impostos também. Ele pergunta aqui se, assim, ele tem uma carretinha, ele gostaria de vender frutas na frente de casa. Ele precisa pagar algum tipo de imposto? Ou será que precisaria de um alvará, algo do tipo? Então, João, é uma boa pergunta, mas nesse caso, a maioria dos ambulantes, né, isso entra no comércio informal, né, que aliás apareceu com força agora nessa pandemia, né, são pessoas que trabalham, como o próprio nome diz, de uma maneira não regulamentada. Não? Sim. Mas esse é um tipo de atividade que, se você não tiver uma outra atividade, uma outra empresa no seu nome, né, a melhor coisa é você abrir uma MEI, né, um microempreendedor individual, que é um processo bastante desburocratizado, e você paga impostos bastante baixos. Você paga uma coisa como R$60 por mês, não? E isso inclui todos os impostos envolvidos, né? Então seria esse um caminho interessante, eu acho, nesse sentido. Eu estou lendo aqui agora um outro comentário que é do Roberto Pereira. Está falando aqui sobre como parece que não é no país os únicos que têm de fato as dívidas perdoadas pelo governo são os banqueiros, né? Ele começa assim, de que o que temos agora no país são profissionais indicados em repartições que necessitam de profissionais de mercado. O governo só perdoa as dívidas dos banqueiros, que são os únicos que lucram com o mercado tanto em alta quanto em baixa. A exemplo de dívida perdoada para banqueiros, temos o INSS perdoado pelo ex-presidente Temer. O que me leva a crer, segundo o Roberto, que o problema não é somente com a corrupção, e se avaliarmos com cuidado, nosso problema com sonegação é estimulado pela política tributária do país. Sim. Sim, de fato. Na verdade, como eu falei, quem conhece as leis, quem conhece os caminhos, não, ele quase como se ele estivesse sonegando de uma maneira legal, não. Ele deixa de pagar imposto e depois é perdoado, não. Você mencionou a questão dos bancos, não. A gente sabe que os bancos nunca perdem dinheiro, né? Até com inadimplência, não. Os bancos pegam, sei lá, se alguém tinha alguma coisa e deixou de pagar, o banco joga isso como prejuízo e paga menos imposto. Veja só como são as coisas, né? Até quando o banco deixa de receber um dinheiro que ele deveria receber, ele não perde isso daí, né? Ele é jogado como perda, como despesa, não? E ele paga menos imposto, portanto, por conta dessa inadimplência, não? Mas infelizmente, não, realmente o Estado brasileiro ele facilita e ele fomenta, de certa forma, essas práticas, não? Que são práticas, às vezes, legais, mas não exatamente morais. Não. Exato. É uma questão que precisaria ter uma moralização também aí, né? Sem querer ser falso moralista, mas vamos aos fatos. Não. É uma coisa terrível que a gente vê que quem poderia pagar mais imposto consegue se safar. Não. É uma falta de bom senso mesmo. Uma falta de bom senso. O José Nascimento apareceu aqui agora dizendo sobre... Aqui, né, de como os brasileiros, né, os ricos milionários adoram falar, mas orientar, assim, eles não fazem, né? Tanto que recentemente, ainda como ele está falando aqui, parece que o Itaú organizou um evento para criar uma consciência nova, assim, nos ricos, para que todos se juntem e, enfim, se unam em nome dessa causa, né, que é o país, né, o Brasil, assim, para ajudar nesse momento tão grave de crise, assim, pelo Covid. O povo jantou, festou,
e ninguém topou em dividir a bufunfa. Bom, pelo menos a comida tava boa, eu acho, né? Imagino. Pois é, mas a pena que a comida é só para eles, não é? Pois é, Nascimento, né? E aí, Nascimento, meu caro, tudo bem? É uma lástima, não? Porque ainda por cima, não? Fica bonito na foto, não? Paga de humanitário, assim. Eu acho que assim, vamos também ser justos, né? Os bancos têm feito algumas coisas interessantes. O próprio Itaú fez algumas campanhas bastante interessantes aí agora durante a pandemia, mas tem essas coisas como o Nascimento aí ele trouxe, não? E aí é uma coisa meio que a sociedade de Gotham City se reúne, não? Faz um jantar beneficente e tal, e no final das contas vale muito mais o jantar do que o beneficente, não? Mas bem que se fosse em Gotham City teria sido interrompido por algum maníaco, ataque, assim, maníaco no meio. Pois é, ia dar umas notícias ainda aí, mas não acontece isso aqui. Pelo menos ainda não, bem né? também, né? Sim, exato. Gotham City não, né? Caraca. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora, segundo assunto, né? Imagem internacional do Brasil, não? Que continua piorando, não? Se já não bastasse, enfim, decisões desastrosas em torno da pandemia de Covid-19, que nos transformou em motivo de repúdio e até de piada ao redor do mundo, até na boca, veja só, né, do presidente americano Donald Trump, que não é exatamente aí também alguém que está se dando muito bem na pandemia, não? Que deveria ser nosso amigo. Que deveria ser o nosso amigo, supostamente, não? Ainda tem a questão da Amazônia, né, que não para de queimar o nosso filme lá fora. Não? Anteontem, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele chegou a dizer no Senado que o Brasil ele foi jogado nas cordas, não? Segundo as palavras dele, não? Na questão ambiental. Né? Por conta disso, o Brasil vem perdendo, desde o ano passado, uma série de investimentos estrangeiros importantes. Não? Primeiramente, investimentos associados justamente à preservação do próprio meio ambiente, né? E de uns tempos para cá, investimentos de qualquer natureza. Não? Sem falar nas restrições de produtos brasileiros em alguns países, o que está prejudicando as nossas importações. Né? Então, pergunto a vocês, não? Será que é para tanto? Né? Será que esses investidores e esses países, esses governos estrangeiros, eles estão exagerando e pegando muito pesado com o Brasil nesse quesito? Né? E o que a gente tem que fazer para sair das cordas, só para usar aí a mesma analogia do Mourão? Né? Bom, segundo ele mesmo, não disse no Senado, né? A saída é a gente mostrar resultados. Né? Nas palavras do vice, abre aspas, perdemos o controle da narrativa e estamos desde então na defensiva. O Mourão disse que o governo quer reduzir o desmatamento na Amazônia, né, o que chamou de mínimo aceitável, até o fim desse ano. E a ideia seria sair de uma curva vermelha para uma curva azul, que ele apresentou em um slide lá no Senado, sem dizer exatamente o que essas curvas representavam e de onde tinham vindo aqueles dados lá. O vice, que é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse ainda que vai conseguir recursos do governo para combater o desmatamento. Disse ainda que o governo está atuando junto à Alemanha e à Noruega, que desde o ano passado deixaram de contribuir com o chamado Fundo Amazônia, justamente porque o governo brasileiro fala muito e age pouquíssimo nesse cenário aí, né? E, aliás, diga-se de passagem, na época o Bolsonaro disse que o Brasil não precisava daquele dinheiro. Né? O Mourão disse que a gente precisa sim. Né? Agora ele está correndo atrás. Não? Sendo que o Brasil tem, segundo ele, o que ele chamou de os melhores números em termos de proteção ambiental e que precisa mostrar isso ao mundo. Só que parece que só o governo que tem esses números. Né? Números de órgãos do próprio governo apontam o contrário. Né? Alertas feitos pelo sistema DETER do INPE indicaram perda de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia só no mês de junho. Né? Aliás, isso é uma alta de 10,65% sobre o junho do ano passado, né? Que é o pior resultado em 5 anos. E, aliás, é o 14º mês seguido que também tem esse crescimento em relação ao ano anterior. Né? E isso disparou pesadas críticas internacionais de novo, né, contra a gente. Né? Já não bastasse isso, no dia anterior, a Coordenadora Geral de Observação da Terra do INPE, que é a Lúbia Vinhas, que aparece aí na foto, né, foi exonerada do cargo, né, 3 dias, coincidentemente, 3 dias após o órgão anunciar esses números ruins aí que a gente acabou de falar. Né.
e ela disse que ficou sabendo da própria demissão pelo Diário Oficial da União, né? E aí depois de, enfim, muitas críticas nas redes sociais, né, muita gente falando que é absurdo, não, a demissão dela, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marcos Pontes, disse que a servidora ela havia sido apenas movida para uma outra função do INPE, né, que não tinha nenhuma relação com os números negativos divulgados. Né. O que eles poderiam ter revelado, né? Se ela foi para uma outra função, porque eles... Não, eles acabaram, eles que disseram depois qual que é, né? Mas enfim, só disseram depois que voltou da secretaria, né? Né? O que vocês acham, gente, de tudo isso daí que a gente falou, né? Será que o mundo inteiro está pegando no pé do Brasil gratuitamente, ou mais do que devia, né? A floresta é nossa e a gente pode fazer o que a gente bem entender dela, como algumas pessoas sugerem, né? Será que a gente precisa desses investimentos estrangeiros, afinal de contas, ou a gente consegue passar sem eles, não? E principalmente, não, o que a gente precisa fazer até para seguir na analogia do Mourão, o que a gente precisa fazer para sair das cordas nesse cenário, não? E aí? Bom, o Hamilton Silva aqui está falando sobre como tem algumas frases no Brasil, né, que infelizmente elas parece que pregam esse mau comportamento e maus hábitos no povo brasileiro. E aquele uso que como exemplo é de que devemos viver o hoje como se não houvesse amanhã. Porque desse jeito muitos querem ficar ricos a qualquer custo, então, assim, por que então você vai fazer faculdade se não acredita que estará vivo amanhã? Eu, pessoalmente, eu acredito nessa frase, eu acho ela muito legal, assim, mas o problema é que eu entendo aqui o lado do Silva também, porque muita gente pega isso e deturpa o verdadeiro significado dela, que se você usar de uma forma boa, pode ser sim positivo, porque, eu não sei, pode ser até estranho, né, mas pelo menos pra mim, viver ao máximo assim no dia, né, como se não houvesse amanhã, assim, não é pra levar isso ao pé da letra também, claro, né, mas também, putz, eu fazer o máximo que eu posso nos meus dias, assim, ser o mais produtivo possível, e também isso pode envolver, sim, um planejamento pro futuro. Mas claro que aí é uma coisa que depende de cada um. Como você falou, né, depende de como a gente interpreta a frase, né, o Hamilton, né? Isso. Milton, ele traz um ponto interessante, né? Porque, infelizmente, a gente, ou parte aí da nossa sociedade, interpreta isso daí como dane-se o resto, né? Dane-se vou fazer o que eu quero. Dane-se a vida, a vida vou é minha, viver, a vida é minha, faço o que eu quiser, a floresta é minha, faço o que eu quiser, vou aproveitar, vou viver a vida sem limites e sem preocupação e sem planejamento também, né? Naturalmente, isso é absolutamente temerário, não? Por outro lado, enquanto você estava lendo o comentário do Hamilton, eu estava lembrando daquele famoso discurso do Steve Jobs para os formandos de Stanford em 2005, e em determinado momento ele disse que, enfim, o Jobs já faleceu, mas ele dizia que naquela época, não, que todo dia de manhã, segundo ele acordava e olhava para o espelho e ele se perguntava, não, que se aquele fosse o último dia da vida dele, se ele faria o que ele estava prestes a fazer, né? Se a resposta fosse não por muitos dias na sequência, que ele precisava mudar alguma coisa, né? Então, depende de como a gente encara os fatos aí, né? A gente precisa realmente viver a vida intensamente, mas viver a vida com responsabilidade, certamente. Né? Essa frase é interessante porque, dependendo de como a gente analisar, ela pega os dois lados, né? É uma espada de dois gumes. Interessante. O Lúcio Pereira, enquanto ele já fez todo um planejamento aqui nos comentários. Ele já falou, como se fosse uma lista de afazeres. Tirar o Ricardo Salles, fortalecer o INPE e seus cientistas, acreditar nos dados que apontam o aumento das queimadas e do desmatamento, sim, e acabar com isso. Esse é um excelente receituário. Quem que falou mesmo? Foi o Lúcio Pereira. Agora a questão é só, né, ver se coloca isso em prática, né? Que é o difícil. E na verdade, não, praticamente o que você está dizendo são medidas para ter compromisso com a verdade. Não? É curioso ver como que o INPE, não, que é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não, ele vem sendo dilapidado, não, há meses, não, perdendo alguns dos seus melhores quadros, inclusive o diretor, não, cientistas importantíssimos, não, e normalmente isso sempre esteve associado à divulgação de números que contrariavam interesses do governo ou pelo menos de setores associados ao governo, não, e isso é lamentável, não, porque informação é poder, não? A gente precisa de informação
até para tomar decisões do nosso cotidiano, não? E se a gente está matando nossa capacidade de produzir informações confiáveis, o que a gente pode esperar que vai surgir disso daí, né? Nada bom, certamente. Olha, tem aqui já um argumento diferenciado aqui nos comentários, do Filemon Carvalho Costa, que ele acredita que tudo isso é um exagero, na verdade, que o Brasil ele precisa sim parar de vender as suas riquezas e usar as suas fontes naturais ao seu favor. Esses países têm interesse na Amazônia porque já destruíram suas próprias florestas. Filemon, sem dúvida nenhuma, não. A Amazônia, né, tem uma riqueza de biodiversidade sem igual no mundo, né? E nós temos o direito de explorar isso, não há nenhuma dúvida, tá? Inclusive nós temos que explorar isso mais do que, enfim, outros países, não? Mas essa exploração ela deve ser consciente, não? Infelizmente o que a gente observa justamente é o contrário disso, não? Você destruir a floresta para fazer pastagem, por exemplo, ou para fazer carvão, ou os garimpos ilegais que também destroem a floresta. E no final das contas o que está acontecendo é que a gente está matando essa nossa riqueza, não? No final das contas quem vai perder isso, independentemente de qualquer questão aí de investimento internacional, né? Quem vai perder isso no final das contas somos nós mesmos, não? Agora, qual que é o interesse desses países aí, não? Muitos interesses, né? Claro que vários deles têm suas empresas, têm interesse aí na nossa biodiversidade, né? Que é riquíssima. Na produção, por exemplo, de remédios ou de várias outras coisas, sem falar de riquezas minerais e tudo mais. Não, e o que ele falou a respeito de terem destruído muito já das suas próprias florestas, né? Isso é verdade também. Sim. Também é verdade, né? Destruíram mesmo, né? Particularmente aí a Europa, não? Mas não quer dizer que a gente vai, por conta do erro dos outros, que a gente vai cometer o mesmo erro aqui, né? Exato. Mas, enfim, é um ponto interessante que você traz, não? Os outros países aí, eles têm interesse, alguns confessáveis, outros não, né? A gente tem que proteger os nossos interesses, mas a gente não pode, como a frase anterior lá, esqueci o nome agora de quem foi que comentou, não? O Remington Silva, de que isso. Viver hoje como se não houvesse amanhã? A gente não pode viver hoje como se não houvesse amanhã com relação à floresta, não? Porque nós estamos muito vivendo hoje inconsequentemente, não? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que não tem santos na história. Tipo, não tem ninguém mesmo. vai assim, não tem nenhum salvador assim pra, nem inocente, pra floresta. Nem inocente, assim, nem nós mesmos e nem a comunidade internacional. Acho que todo mundo tem que assumir uma parte assim da culpa, né? É isso. Da culpa e acho que da responsabilidade, Sim, né? Também. Principalmente, né? Eu acho que se cada um fizer a sua parte, não... enfim, aí tem o Fundo Amazônia, por exemplo, dinheiro principalmente da Noruega e da Amazônia, né? 80 milhões de dólares que eles deixaram de entregar para o Brasil para cuidar da floresta, né? Sim. Enfim, é um dinheiro extremamente bem-vindo, né? Que nós usávamos bem, até onde, ou pelo menos a maior parte dele, né? E que a gente ficou sem esse dinheiro, não? Então eu acho que se os caras aí estão querendo fazer um investimento, né, vamos ajudar nisso daí, né? Sem perder soberania, não é nem essa questão, né? É a questão realmente de fazer a coisa de uma maneira responsável. O João Paulo Penido pergunta se existe hoje algum tipo de algum posto, assim, um órgão que ajude. Ele fala que tinha um posto de bombeiros, por exemplo, próximo da Mata Amazônica, entre outros poderes, assim, para auditar com frequência o desmatamento e ocorrências para ajudar produtores pecuaristas. Se existe um órgão que cuida disso, existem vários, né? O próprio INPE, não, talvez seja no ponto de vista de observação, né, de desmatamento, de queimadas, ele é um órgão bastante eficiente e equipado, né? Existem, fora isso, existe, enfim, a Polícia Federal, e aí depende, né, o IBAMA, depende de cada um com o seu objetivo, né, na sua respectiva função, né? Existem vários órgãos, certamente, né? O problema é que justamente o que a gente tem observado é que esses órgãos eles vêm sendo desmontados, não? Até, como disse aí o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, naquela infame reunião do dia 22 de abril, não? Para que o governo vá passando a boiada, não, em coisas que são de interesse de grupos aí que querem, enfim, colocar a mão aí na Amazônia, né? Que foi uma das frases piores daquela infame reunião.
e que piorou ainda mais a nossa imagem internacional aí, né? Quer piorar mais nossa imagem? O Felipe Neto, ele deu uma entrevista para o New York Times recentemente, aqui como tá contando da Tatiana Velame. Eu também fiquei sabendo disso, mas eu ainda não cheguei a ler a entrevista, não sei se você viu. E lá ele falou sobre como a Tatiana está explicando aqui, sobre o péssimo governo do Bolsonaro, e isso, né, querendo ou não, também prejudica muito a imagem do Brasil perante os demais. Que, né, a gente tem até o Felipe Neto, né, um dos maiores influenciadores aqui do país, e também, ok, tipo, convenhamos, ele não é necessariamente uma flor que se cheire também. Mas, o fato dele ter falado isso sim também, tipo... Ele tem aí os seus problemas, mas ele realmente tem aí... Quantos seguidores ele tá agora, Felipe Neto, no YouTube? 30 milhões? Não sei. Não, mais, eu acho, né? Até posso dar uma olhada rápida, mas eu não sei de cor. Enfim, mas é alguma coisa, 30, 40 milhões de Muita seguidores. gente. Não, qualquer coisa que ele fale tem muito peso, não? Sem contar no Twitter também. Fora o Twitter, né? E ele é uma pessoa que, desde antes de eleição, não, ele vem declarando oposição explícita ao Bolsonaro, não? E quando esse cara fala, e veja, o cara chegou no New York Times, não? Mas o New York Times nem precisava do Felipe Neto, não? A gente já tem feito várias reportagens sobre o Brasil, né? Não só o New York Times, o Wall Street Journal, o Washington Post, só para citar os grandes jornais americanos, né? Sobre a situação do Brasil, né? O Brasil, aliás, tem estampado constantemente as primeiras páginas de veículos de comunicação bastante sérios em várias partes do mundo, mais notoriamente nos Estados Unidos e na Europa, não? E infelizmente as notícias não são nada boas, não? A Simone Minson Pereira fala aqui de que esse cenário de instabilidade e contradição dentro do nosso próprio governo é muito prejudicial para o Brasil. Os dados são reais e os órgãos como o INPE estão sendo destruídos junto com as nossas florestas. Porque estava pensando, né, tipo, quando a gente estava respondendo a questão, né, a pergunta do João, né, sobre se tem algum órgão que cuida disso, né, e tem, né, como o próprio INPE, mas o problema, como a Simone mesma aponta, é de que eles muitas vezes são castrados, né, pelo próprio Estado. Então eles existem, eles podem fazer alguma coisa, mas eles não são permitidos, tipo, simplesmente seguram eles. Exatamente, né? Isso é uma característica que a gente tem observado, né? De uns tempos para cá, não, realmente todos os órgãos, e aqui a gente está falando do INPE porque a gente está falando da Amazônia, mas a gente observa isso em vários órgãos, né, de outras categorias no Brasil, não? Até a própria Polícia Federal, não, sendo, como vou usar o termo que você usou aí, Marco, né, castrados, não? O que a Simone traz, infelizmente, vem acontecendo, não? E isso é um baita problema, não? É um baita problema porque a gente vai voando às cegas, não? Para onde vai o país se a gente não tem a informação necessária para, enfim, para tomar as decisões nas mais diferentes áreas, né? A gente precisa de informação, gente, informação de qualidade, né? Nós temos capacidade de produzir essa informação, nós temos capacidade humana e nós temos equipamentos aí para isso, né? No caso do INPE, satélites, supercomputadores e tudo mais, né? Sim. Não, e também, né, tipo, como o Rafael de Souza Fraga coloca, né, tipo, a gente precisa continuar cobrando do governo. Às vezes falar mal para todo mundo ouvir pode ajudar tanto o governo quanto nós para mudarmos a situação, né? Tipo, é uma questão de realmente assumir isso, tomar vergonha na cara e encontrar informação, né, conseguir os argumentos para chegar lá e cobrar, assim, falar para o governo o que tem que ser feito. E assim, aí é uma questão, a democracia funciona desse jeito, né? Você eleger uma pessoa, você não está dando uma carta branca para ela, né? Isso vale para tanto o poder executivo como o poder judiciário e nas três esferas, federal, estadual e municipal, né? O cara não é nenhum imperador com poder moderador. Exatamente, né? Então, ou seja, o sujeito foi eleito e a população tem o direito e o dever também. Nós temos o dever de fiscalizar o governo e enfim, cobrar das pessoas que nós colocamos lá, né? Vamos aí para o próximo assunto? Vamos. Que aliás é um assunto já bem, vamos lá, diferente, não? Vamos falar de carnaval, mas não exatamente como a gente gostaria, né? Você já imaginou o Brasil sem carnaval? Brasil sem carnaval, gente, né? E sem Réveillon, não? Pois saibam que a gente está perto de não ter essas comemorações em 2020, não? Tudo por causa de, adivinhe só, a pandemia de Covid-19. Pois é, não? Você consegue ficar sem Réveillon? Pior que isso, você consegue ficar sem carnaval? Já imaginou isso? Como que é ficar sem carnaval, não? O que você acharia de talvez a gente postergar, jogar para frente o carnaval de 2021, tá? Deixar ele, sei lá, quem sabe, para o meio do ano? Como que isso soaria para você, não?
O que a gente precisa para cair na folia com segurança, né? O abre-alas dessa discussão aí foi o próprio presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, o José Castanheira. Segundo ele, disse agora, nessa terça, né, anteontem, as escolas de samba cariocas não desfilarão enquanto não houver uma vacinação em massa contra a Covid-19. Né? Segundo ele, ao contrário do futebol, não dá para fazer carnaval sem torcida. Né? E é impossível fazer carnaval sem aglomeração, tanto no público quanto entre os desfilantes, né? Que ele está corretíssimo em afirmar isso daí. Né? Então, sem uma vacina para o Covid-19, né? Sem escolas de samba na rua. Os organizadores dos blocos de rua, né, do carnaval de rua, por sua vez, eles ainda não sabem o que fazer, mas eles estão aí já preocupadíssimos com isso. Não? Tem um pessoal comemorando já, graças a Deus sem carnaval, disse Telemar Borges. Aqui em São Paulo, né, isso aí é a declaração do presidente da Liga lá do Rio de Janeiro, das escolas do Rio, né, aqui em São Paulo o governador, o João Dória, ele está tocando o mesmo samba. Ele disse ontem que não haverá festa de Réveillon nem Carnaval em 2021 se não houver vacina. Não. Dória disse que não tem clima para comemorar coisa alguma quando o Brasil se aproxima de 2 milhões de casos e 80 mil mortes confirmadas pelo Covid-19. Né. Também ontem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que ele está conversando com as prefeituras do Rio de Janeiro e de Salvador e outras cidades, mas essas principalmente, para ver se eles encontram uma data em comum para um provável carnaval postergado em 2021. Né? A questão é, qual que seria essa data? Né? Vamos pensar aqui, né? É pouco provável que a gente tenha uma vacina contra o Covid-19 sequer aprovada nesse ano. Né? Talvez a gente tenha aí a vacina de Oxford ou da Sinovac, da chinesa, não, aprovada esse ano. Mas tem um tempo de produção, tudo. Então, na melhor das hipóteses, a população ela vai começar a ser imunizada no meio do ano. Não. Bom, se ela vai começar a ser imunizada no meio do ano, tem um tempo aí, né? A gente vai falar o quê? De ter uma imunização mais forte lá pelo fim do ano, né? Então, e aí, como que a gente faz, né? Vai o carnaval ficar para novembro de 2021, né? Ou simplesmente não vai ter carnaval, né? Seria a primeira vez na história do Brasil, né? Desde que o carnaval pelo menos começou a ser comemorado regularmente, com os desfiles e com os blocos, não sei, a primeira vez na história do Brasil que nós não teríamos carnaval, né? Sim. Pro Denis vai ficar só em 2022 já. Pois é, pode ser, né? O que vocês acham, né? O que a gente deve fazer a propósito, né? Dá para pular um ano sem pular carnaval, hein? Pois é. Bom, aqui o José Nascimento fez uma pergunta para você, assim, sobre matérias, assim, que jornalistas fazem, assim, tipo, né, jornalistas de fora sobre o internacional, assim, a respeito do Brasil. Queria saber, né, o que você acha disso, assim, desse tipo de matéria? Ele acha que é muita coisa, assim, de como que é Gabi Beth e jornalista turista, entendeu? Quer saber sua opinião, rapidamente, assim. Qual a minha opinião sobre não sei se eu entendi a qualidade das... Isso, seria como matérias feitas a respeito do Brasil pela mídia internacional. Então, o Nascimento, boa parte dessas matérias que saem nos veículos internacionais, eles acabam sendo feitos aqui no Brasil mesmo, né? Por correspondentes que esses jornais mandam para cá, New York Times e tal, não? Ou por freelancers brasileiros que produzem material para esses jornais, né? Eles não estão aí com uma visão distorcida ou aquela coisa, nossa, qual é a capital do Brasil? Buenos Aires, né? Não, eles estão bastante preparados, pelo menos na maioria dos casos, não, nesses jornais citados aí, pelo menos, não, eles estão bastante preparados para oferecer um material de qualidade, não. Aliás, né, um jornal que aqui no Brasil que vem feito, na minha opinião, um trabalho excelente jornalístico, é a edição brasileira de um jornal espanhol, que é o El País, né, que eu acho um jornal belíssimo e está fazendo um belíssimo jornalismo brasileiro aqui no Brasil. Né. Não sei se eu respondi a pergunta, mas assim, não acho que eventualmente... É claro que existe deslumbrados, sempre existiram, nós temos visões às vezes distorcidas ou parciais do que acontece fora do Brasil, não? Principalmente quando a gente sai do eixo Europa e Estados Unidos, não? Às vezes até dos nossos vizinhos a gente tem visões limitadas, não? Mas esses jornais importantes o pessoal tem levado bastante a sério a cobertura do Brasil, porque o Brasil realmente
virou uma bola da vez já de muitos anos para cá, né? Por motivos bons e por outros não tão bons. Bom, aqui em geral, assim, o pessoal parece que está mais ou menos concordando a respeito a respeito do carnaval, assim, que sim, é necessário postergar. É uma festa que sim é importante pro país, né? Tanto, né, por ser um símbolo da nossa cultura, mas também, né, ainda mais do que isso, é ótimo para a economia rodar. Exato. Tem essa questão financeira também. Gera muito dinheiro pra gente, mas tem que ser feito assim com bom senso, como o Fernando Pereira Gomes coloca, né? Bom senso e coletividade. Então, assim, festas como Carnaval, Réveillon, sim, tipo, se ainda houver um risco imenso de contaminação, parece que é o caso, é melhor adiar. E o João Paulo Pinito também fala isso, né? Tipo, ficando sem Carnaval, o consumo iria alavancar em outros segmentos, auxiliando o fator econômico também. Então, talvez, né, tipo, não é de todo ruim perdermos o Carnaval, assim. A gente pode ganhar em outras áreas, inclusive na nossa saúde e integridade física também, né? Bom, certamente nesse sentido, João, a gente ganharia, né, a questão da saúde aí, não... Porque, evidentemente, considerando os métodos de transmissão, agora até os cientistas estão dizendo que o Covid-19 pode se transmitir até pelos chamados aerossóis, ou seja, aquelas micropartículas que ficam flutuando até 3 horas no ar. Sim. Se isso se confirmar, a situação fica ainda mais dramática, né? Não só em ambientes fechados, como uma sala de aula, né? Mas também, imagina uma situação como carnaval, né? Carnaval de rua, assim, né? Imagina, alguém aqui imagina o bloquinho de rua com todo mundo de máscara, né? Qual é a chance disso acontecer, né? E mesmo que estivesse todo mundo de máscara, não seria o suficiente, né? Mas não estariam, né? Mesmo porque as pessoas vão estar bebendo, tudo. Seria o caos total aí, não tem como realmente pensar em carnaval seguro com relação a esse vírus, a menos que realmente a gente tenha uma vacina. Sim, que tá, assim, segundo o Denis Castro, só previsto lá por junho de 2021, né? Pois então, né? falta muito ainda, talvez só porque agosto rola carnaval, por aí, assim, setembro. Não, mas nem agosto, porque imagina, se a vacina vai chegar em junho de 2021, são meses para imunizar a população. Até a gente pega a vacina do H1N1, não? A gente demora, que é uma vacina que está super consolidada já, não? E a população tem acesso gratuito a ela, pelo menos uma parte da população, não? E demora 3, 4 meses a campanha de vacinação. Caramba, então imagina se a gente for ter carnaval ainda... É muito grande, é muita gente, né? Se for ter carnaval em 2021, né? E o Brasil também que tá lá pelos últimos da fila para receber uma vacina, né? Pois é. Essa semana até a gente assinou aí um acordo, né, com o acordo internacional aí da OMS para a produção da vacina, não? Nós finalmente assinamos esse acordo aí, não? Que a gente vai pagar, não vai receber de graça, só os países realmente pobres vão receber a vacina de graça, mas pelo menos a gente vai ter um acesso, como posso dizer, igualitário às vacinas quando elas estiverem prontas, né? Mas, né, Márcio, como você falou, não, quando isso vai acontecer, não? Então, a gente tem falado muito aqui no Jornal da Live mesmo, as mudanças trazidas por essa pandemia, a gente fala isso já há 4 meses, não? Desde março que a gente está falando disso, mudanças na nossa vida, no mundo de trabalho, na educação. E eu acho que a gente precisa estar preparado aí, que eu acho que o ano que vem o carnaval vai ser via Zoom. Como acabei de ver aqui, quem que falou? Aqui, eu encontrei. A Tatiana Velame disse, né, vamos todos agora com o bloco Fique em Casa. Tipo. Pois é, Tati. Muito bem, né, o bloco Fique em Casa, né, bloco do sofá, Unidos do Sofá, não sei aí como você... Unidos do Zoom, né? A gente vai ter Saberredo de Zoom, aí Saberredo de home office. Folheiro do Netflix. Nossa, mas em geral realmente o pessoal aqui parece que tá de acordo com isso. É bom assim o carnaval ser adiado mesmo, né? O Gabriel José Dias até fala, né, que putz, simplesmente medíocre alguém pensar em carnaval assim num momento desses, né, com tudo que tá acontecendo. O José Nascimento também fala de que essas festas para ele não farão falta. E pergunta, né, assim como o futebol, né, também não faz falta para ele, mas pergunta aí pra gente aqui, né, qual que é a nossa escola de desfile? Pergunta se eu desfilo, que já digo que não, assim. Só fui em bloco, comecei em bloco, assim, tipo, só ano passado para experimentar e, tipo, nem foi tanto assim a praia. Bom, eu já estive na Marquês de Sapucaí assistindo e também lá na pista, não desfilando, mas entrevistando o pessoal que ia entrar. E Nascimento é um negócio
louco, né? Muito diferente de assistir pela televisão, que fica 10% da emoção de lá, não? E a coisa mais legal foi ter realmente conversado com as pessoas que iam entrar, não? E eu tive aqui em São Paulo também já, né, assistindo, mas é uma coisa que, enfim, eu acho uma experiência interessante, para a gente ter uma vez na vida, assim, né? Mas eu não sei se eu iria todo ano, mas assim, é uma questão de gosto pessoal, né? Mas é carnaval, não tem uma escola minha, nem em São Paulo, nem no Rio, nada disso, né? Sim. Vamos pro último assunto, mas tem mais algum aí? Senão a gente passa pro último, então. Vamos lá. Vamos lá, porque Unidos no sofá. Unidos do sofá, seguindo adiante, né? Com o carro abre alas aí, acontecimentos recentes. O Nascimento está falando de futebol, né? A gente vai falar de alguma coisa agora que tem a ver com futebol, mas não só futebol, porque na verdade é a audiência de televisão, né? Audiências cativas da TV que estão migrando para a internet, né? Acontecimentos recentes estão indicando isso, e o exemplo mais emblemático no Brasil atualmente é justamente o futebol, que está voltando aos poucos, aí depois da pandemia de Covid-19, mas não para a TV, ou pelo menos não do jeito que era, e não para as emissoras de sempre, não. Tá voltando inclusive para a internet em muitos casos, né? O que você acha, né? Vou já deixar uma pergunta aqui, né? O que você acha de ver seu time, os seus espetáculos preferidos, seus ídolos, seu reality show fora da TV, né? No celular, no computador, né? Como que seria essa experiência aí para você, né? O assunto ganhou destaque no Brasil por causa da medida provisória 984/2020, editada no dia 18 de junho agora, não, que trata do contrato de trabalho dos atletas e dos direitos de transmissão dos jogos. Não. A legislação vigente, que é a Lei Pelé, que é de março de 1998, prevê que uma emissora de TV aberta ou fechada só pode transmitir uma partida se os dois times do jogo não, vendessem os direitos para ela. Né. Isso evitaria, e isso é uma coisa interessante, não, que os grandes clubes fizessem acordos muito mais vantajosos que os pequenos, né, que não receberiam quase nada, e isso provocaria um desequilíbrio ainda maior no futebol brasileiro. Né? A MP 984 acaba com isso, dizendo que os direitos agora são só do time mandante daquele jogo, sem precisar da concordância do visitante. Né? Assim, o mandante ele pode vender o direito para a emissora que quiser, do jeito que quiser, ou não vender para nenhuma emissora e transmitir direto pela internet. Quem mais perde nessa história é a Globo, né? Que é a grande transmissora do futebol no Brasil. Né? Antes, ao fechar com a maioria dos clubes, os outros praticamente se viam obrigados a fechar com ela também, ou as suas partidas não seriam transmitidas em lugar nenhum. Né? O Flamengo não fechou com a Globo esse ano, né? E decidiu peitar a emissora no Campeonato Carioca. No dia 1º agora, transmitiu uma partida contra o Boa Vista no YouTube, né? Pela Flá TV, que se transformou, olha só, na maior live esportiva da história do YouTube. Teve 14 milhões de visualizações, sendo 2,2 milhões de usuários simultâneos. E ainda conseguiu arrecadar 2,7 milhões em doações. Né? Mas não é só futebol não, tá? O distanciamento social também criou o fenômeno das super lives dos artistas, né? Como a da Marília Mendonça, né? Que no dia 8 de abril balançou a rede com 3,31 milhões de acessos simultâneos, né? A maior audiência mundial no YouTube. E nós estamos descobrindo isso agora, mas é engraçado observar que nós, digo assim, os adultos, né? Porque as crianças já sabem disso há muito tempo. Elas preferem assistir os seus programas preferidos, mesmo aqueles que são feitos para a televisão, no YouTube. Tem pesquisas, uma pesquisa muito interessante da ESPM, né, no ESPM Lab, que apontou isso há alguns anos. Né? Crianças assistindo programas de TV, não na TV, no YouTube. Né? O motivo é que, dessa maneira, as crianças, né, elas assistem na hora que elas quiserem o programa e ou com menos propaganda, pelo menos. Ou seja, elas não respeitam os dois pilares da TV, que é a grade de programação e a publicidade. Né? E até o varejo está se rendendo a isso, com o fenômeno do shop streaming. Não sei se vocês já ouviram falar de shop streaming. Tratam-se de lives em que celebridades, influenciadores ou simples vendedores mesmo apresentam ao vivo produtos. Né? E os consumidores eles vão tirando suas dúvidas, né? E fazendo as suas compras ali mesmo, ao vivo. Né? É uma moda que surgiu na China, né? Mas que está se espalhando pelo mundo. Né? Aliás, esse ano vai crescer muito isso daí na China. Assistam a Pílula de Cultura Digital dessa segunda, que eu falo particularmente disso daí. Né? Até a Amazon americana já lançou o seu canal de shop streaming. Né? Então, e aí?
Será que a TV, pelo menos a TV como a gente conhecia, ela está com os dias contados? O seu modelo de negócios já era, não? Onde você prefere consumir o seu conteúdo audiovisual hoje? Conteúdo audiovisual de qualquer tipo, esportivo, musical, enfim. Como que é essa experiência audiovisual para você hoje? Não, olha, então a pauta é: todo mundo agora pode ser seu próprio Polishop. Todo mundo pode ser seu próprio Polishop, todo vendedor consegue agora. Todo mundo pode ser, né? E olha que esses shop streamings têm audiências altíssimas, Sim. É impressionante, cara, como que o pessoal vai assistir a venda do programa, né? Excelente negócio. O Denis falou, né, que ele jura que tenta entender, né, que ontem na final do Campeonato Carioca, né, os jogadores se olharam tipo cara a cara, se abraçaram também, mas aí você, por outro lado, você olha para a Fórmula 1, né, que teve entrega do troféu, mas com um robô. O robô entregou um troféu e tudo foi realizado à distância também, respeitando o isolamento social. Então, tipo, ele fala que tenta entender, mas ele não consegue, assim, tipo, ele não consegue entender isso. Tipo, como um é assim, mas o outro não dá pra seguir o exemplo, sabe? mas aí cada um é cada um, né, como diz, né? O futebol é um esporte, imagina as comemorações, né, sempre tradicionalmente, o pessoal faz aquela almôndega lá no meio do campo, assim, né? O que é inadequado. Agora, é claro, né, os jogadores estão sempre sendo testados e tudo mais, e a gente tem visto aí, não? O campeonato, acho que foi o campeonato catarinense, não, que anteontem foi cancelado de novo, né, porque estava tendo tanto jogador contaminado, não, que foi contaminado. Aqui em São Paulo, que foi cancelado, aqui em São Paulo, o Corinthians já teve 21 pessoas do elenco dele, 21 pessoas com Covid-19, não? Hoje, assim, mas isso ao longo desde que começou a pandemia, né? Hoje, o segundo clube parece que está todo mundo curado já ou na fase final, né? O Campeonato Paulista que vai recomeçar em breve aqui, né? Mas 21 pessoas do elenco contaminadas, né? O Denis lembrou aqui também sobre como ontem o SBT transmitiu a final, né? Sim. Do Campeonato Carioca. O Flamengo, ele vendeu, né? Ele fechou os direitos do Flamengo como mandante, ele fechou os direitos com o SBT, né? Que, aliás, o SBT até conseguiu a cessão do locutor da Fox, eu acho, né? Fox Sports. Acho que, assim, em relação a, por exemplo, servidores, como eles serem supercarregados, talvez com essa ideia das lives, agora também com o shop streaming, talvez ganhando força, será que tem algum risco de queda, assim, do sistema? Como, por exemplo, aqui o Denis lembra do Minecraft, o jogo, né? E como ele tem deixado servidores da Microsoft no limite, assim, só para o pessoal poder logar, entrar no jogo. Esse é um excelente questionamento, né, Denis? Aqui, nós mesmos aqui no Jornal da Live sofremos com isso, né? Nosso horário original era 19h30, e aí quando começou o fenômeno das super lives, dos sertanejos, inclusive aí no comecinho de abril, né? A gente foi obrigado a mudar de horário porque a internet estava abrindo o bico, as plataformas não estavam aumentando. Foi quando a gente veio agora para esse horário. Mas enfim, essa pandemia não deu tempo aí, não, das plataformas, enfim, se recuperarem um pouco aí, não? Nesse sentido. Agora, temos aqui, só porque eu falei, olha, travou, tá vendo? Nossa! Mas, não sei se travou aí? Alô? Voltamos, né? Olha só, não se pode falar em travar aí que travou aqui, né? Mas estamos de volta aí, né? Então, houve um tempo aí para que as plataformas, não, elas se recuperassem, né? Melhorando seus servidores, a banda e tal, não? Então agora eu acredito que a situação esteja melhor, a gente consiga ter mais fôlego aí para fazer essas transmissões, né? Tanto que tem rolado aí sem muitos problemas, né? Vamos ver o que acontece. Uma preocupação interessante que o Denis trouxe, né? Sim, é isso aí, Denis. É Lady Murphy mesmo. Só te falar, caiu. Falar e travou aqui, né? É incrível, impressionante, né? Bom, vamos lá, olha pessoal, 10h34, passamos do nosso horário, mas assim, aproveitando até a deixa aí do nosso amigo Denis, gostaria de dizer que hoje foi a 20ª edição do Jornal da Live e a última que vai acontecer nesse horário das 9h30. Nós fizemos uma enquete aí na semana passada sobre novos horários, e o horário que ganhou foi quinta-feira às 19h30, e em segundo lugar ficou terça-feira às 22h45, então
Vamos tentar aí voltar para o horário original das 19h30. Espero que os servidores aguentem, né? Que o LinkedIn, principalmente, que é onde a gente faz a transmissão ao vivo, colabore com a gente e a gente consiga voltar a fazer o Jornal da Live às 19h30 a partir da quinta-feira que vem, não? Então, pessoal, é isso. Fica aí a dica, tá? Já podem deixar as suas sugestões de assunto para nossa 30ª edição do Jornal da Live, que acontece na quinta-feira às 19h30. Quero agradecer novamente a presença de vocês, um debate sempre muito rico, muito agradável, e a gente se vê na semana que vem. Se cuidem, um grande abraço e bom fim de semana. Falou, gente, de novo, muito bom fazer parte disso. Até a próxima, se cuidem.